Continua nos orientando bem a boa palavra de Deus, a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso amado Deus, ó Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor da glória, estamos, meu Deus, sempre pedindo, Senhor, porque é necessário que sejamos, meu Deus, submissos à tua palavra, sejamos, Senhor da glória, submissos, meu Deus, Pai, submissos à tua santa e gloriosa palavra, na virtude divina, Senhor, do teu santo poder da tua palavra, e permanece, ó grande Deus, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus. Vamos, irmãos, meditar sobre as experiências bíblicas referentes à vida de Cristo, o Senhor da glória. Isto é muito importante para nós avaliar bem o sentido que traz a vida de Cristo, a leva da igreja do Senhor da glória.
Então vamos ler aqui no capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Romanos. A Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Graças a Deus. Vamos meditar na palavra, a tua palavra do Senhor, nosso amado Deus. A Epístola de Paulo aos Romanos, palavras que a gente fica maravilhado como Deus depositou talentos sobre os servos dele na face da terra, tanto homens como mulheres. Vamos ler o versículo 25 e 26 do capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Romanos. Aleluia! Encontraram? Esse texto de Romanos, ele é muito recomendado aos irmãos e às irmãs que sabem ler, que podem ler e meditar, para avaliar o que Deus fez conosco, que está fazendo, referente a nós e a Israel. Encontraram? O 25 do capítulo 11 da Epístola de Paulo aos Romanos está escrito assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos. Ponto e vírgula. Que o endurecimento veio em Israel, ou em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O verso 26 diz, né? E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá um libertador e desviará de Jacó as impiedades. Diz a palavra. Pode sentar, irmãos, já oramos, vamos meditar. Nós temos a informação pelo Espírito Santo que aceitar Cristo tem um significado na ação direta, não é isso? Para que nós aceitamos a Cristo? Quem sabe? Exatamente. Salvação. E a salvação, ela, mesmo nesse mundo tão agitado de várias maneiras, mas a salvação, ela nos traz uma certa expectativa suprema, é superior às coisas que estão nessa vida. Então nesse sentido de recebermos a salvação, é que nós passamos a compreendê-la, a meta da salvação, a medida da salvação, a posição da salvação, como funciona a salvação. Já no Antigo Testamento, trazendo também para o Novo, Deus preparou a salvação para Israel, quem sabe? Para Israel. Só que antes que Deus tivesse preparado a salvação para Israel, Deus preparou a salvação para quem? Abraão. Abraão, que é uma demonstração que a pessoa ela aceita Cristo e ela já enquadra no primeiro plano de Deus, a salvação. É o primeiro plano, é antes das obras, antes das obras, antes do batismo, antes de tomar a ceia, antes de receber a doutrina, a salvação está ali no momento exato em que a pessoa ouve a palavra e crê. E com isso a salvação, ela traz também o selo do Espírito Santo em nós. Ela tem a salvação. Por que eu estou referindo isto? Porque eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, ó: você é batizado com o Espírito Santo? Não, então vai buscar. É o que estava comentando, às vezes eu também, nós, às vezes
dedica muito não, que eu, pelo menos, eu não oro muito, eu oro pouco. Não sei se os irmãos oram muito aí. Porque tudo que a gente faz para Deus, a gente não faz muito, a gente faz pouco. Todas as coisas, todos nós fazemos para Deus, fazemos pouco. É uma realidade nisto. Mas o que estou referindo é isto. Como que a pessoa ora a Deus a não ser no Espírito Santo? Está em Judas, aí está o conhecimento da palavra condizente com a fé. Judas expressa assim, que todo cristão, ele deve orar no Espírito Santo. Como você ora no Espírito Santo, você não tem o Espírito Santo? Está em Judas, versículo 20. Aí, através da salvação, que vem junto com o selo do Espírito Santo. Já leram isso? Não? Nós já até tivemos esse comentário, mas é bom renovar. Lê aí, irmão Vilma, no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, versículos 13 e 14. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aí vem a salvação, desta maneira. E vamos fazendo esta avaliação sobre a época que estamos em Cristo Jesus e o efeito da chegada de Cristo. Pode ler, irmão, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Isto é a indicação, a pessoa aceita Cristo. Agora, quando Jesus mandou que os discípulos ficassem lá em Jerusalém, não foi para receber a primeira vez o Espírito Santo, ele já tinha o Espírito Santo, receber revestimento. Como Deus não dá o Espírito por medida, lá em João 3, 33, 34, assim por diante, diz a palavra que Deus não dá o Espírito por medida. Aí onde a irmã leu é o seguinte: quando Paulo exortou a igreja da estrangeira, a igreja em Éfeso, de um continente estrangeiro, mas seguros na palavra, salvos na palavra, ele expressou, ele dirigiu a palavra direto, mas vós, em que vós tendes também crido na palavra da verdade. Depois de ter crido nessa palavra da verdade, ouvido o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, fosse o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Aquilo que ele prometeu vem juntamente no momento do arrependimento. E ainda diz, é algo que Deus enviou para nós, é dele, mas ele virou para nós e nos fez, nos veio como uma marca para chegar no lugar destinado, que é a glória. Chegar na glória é pelo Espírito, selo da promessa. E é uma herança eterna, isso chama plenitude. E depois a pessoa vai se interessando nas Escrituras, ora a Deus e se interessa a ouvir a palavra de Deus ou a ler a palavra de Deus, então ela passa pelo um procedimento de plenitude, a plenitude de Deus, que primeiro foi feita a promessa no sentido de nação, foi Israel, mas em sentido de graça, foi Abraão. Aquela plenitude é o todo que a pessoa possui para servir a Deus. Então, junto com a salvação, a pessoa crendo, ela se torna uma pessoa de temperamento controlado. Temperamento. Por que o temperamento controlado? Porque é fruto do Espírito. Teu temperamento controlado, te dá o testemunho de salvos. O que é temperamento controlado?
Que temperamento era o de Paulo? Ele era colérico. No tempo da lei, ele era colérico. Por isso nós temos que ter muito cuidado, não ficar misturando a lei com a graça, que pode causar um desnível espiritual, uma mistura descontrolada. Então, Paulo era um homem colérico. Quem lê no capítulo 9 de Atos, sabe que Paulo era um homem violento, era um homem explosivo. Pegava as pessoas, arrastava as pessoas, prendia as pessoas e ele era zeloso da lei, mas não segundo o zelo de Deus. Aí entrou um processo pessoal, Paulo, muito explosivo. Depois que Paulo aceitou Cristo, o temperamento foi... se tornou um homem tão paciente, mas tão paciente, que ele não se fadigava em falar com a igreja, ensinar a igreja. Ele falava uma vez, outra, a igreja não entendia. Ele falava mais outra vez, a igreja não entendia. Ele continuaria falando, ensinando, porque ele se tornou um homem de temperamento controlado, que é um dos frutos do Espírito Santo, que controla os nossos. Porque eu estou perguntando, o temperamento de Pedro, qual era? Ele era sanguíneo, ele falava o que deveria, o que não deveria. O apóstolo Pedro, antes dele receber o revestimento, ele passava na frente de Cristo, falava o que não devia. Ele até falou que Jesus estava enganado com ele. Sabia disso, que ele disse isto? Jesus, que sabe tudo, lá no capítulo 22 de Lucas, e versículo 31 e 32, quando Jesus diz: Pedro, tu vai me negar. Pedro disse assim: não, o Senhor está enganado comigo. O Criador engana com a criatura? Então, mas quando há muito temperamento desconcertado ou descontrolado, então a pessoa se engana com ela mesma e confunde o certo com o errado. E ele diz: não, Jesus, Senhor, o Senhor está enganado comigo. Eu não vou te negar nunca. E para testemunho daquilo que ele falou, então houve justamente aquela negação que Pedro negou, porque ele era sanguíneo e falava muito. Então ele não pensou para falar uma vez ou duas. Ele: não conheço, eu não te nego, eu não vou negar, eu não conheço mais ele. Está compreendendo? Então entrou essa descontrole de temperamento. Isso é muito bom, sabia? Quando eu estava agora para casar, Deus preparou a esposa, e a gente avalia primeiro os temperamentos. Sabia que é assim? Você não vai chegar assim de qualquer maneira, não. De repente eu casará com uma mulher que começa: queima ele, Jesus, queima, sapeca ele, queima ele, sapeca. Então entra a conteúdo terrível em casa. E não é o diabo, não, é a pessoa mesmo que procura. Se ouve muito isso. Então, antes a gente faz uma avaliação de temperamentos. O temperamento dela é sanguíneo, mas é controlado pela graça de Deus. Está compreendendo? Aí, gente sabe antes, isso é muito melhor para uma convivência. É uma realidade nisto. Aí, analisando essas questões sobre o Espírito Santo, quando ele vem, então ele traz em nós uma regeneração e traz em nós. A gente não é perfeito, não estou referindo perfeição completa, porque todos nós somos imperfeitos, mas nós temos o direito de ser mais manso. Quanto mais velho vai ficando, mais manso pode ficar, porque o Espírito Santo não fica velho. Está compreendendo? Dá essa
Às vezes tem atrito de jovens com idosos, mas falta um pouco de conhecer o efeito da palavra, né, com mais afeição, assim por diante. Então a igreja, ela está nesse tempo em que o Espírito de Deus veio sobre ela, sobre os que aceitam a palavra, em forma de plenitude. Plenitude é isto: é mansidão, longanimidade. Longanimidade é a paciência dupla. Está entendendo? Mais paciência. Independente mesmo como já disse, de idade da independência. Longanimidade é paciência dupla. Exatamente. Benignidade é a conservação da bondade. O Espírito de Deus, ele vem sobre nós para conservar e fazer com que nós que éramos tão ruins, era tão ásperos, se tornam pessoas mais boas. Quando a gente erra, a gente descobre que erra para consertar o erro, não é assim? Ou não? Eu sou assim. É a plenitude da palavra, é a fé que não se mistura com aquilo que está vendo, mas a fé crendo naquilo que não está vendo. Cristo Jesus nos salvou e está nesta posição de revelação, de nos dar a glória, literariamente, a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, e nós não estamos vendo, mas estamos crendo firmemente, e crendo firmemente, estamos alegrando firmemente nesta promessa, a promessa do Senhor da glória. Estão compreendendo? Ou não? Controle do quê? De temperamento. Às vezes uma coisa sucede ali no momento, precisa de um conselho, uma repreensão ou uma demonstração, mas tem que procurar o momento certo para que a palavra encaixe no momento certo. Sabe que a Bíblia trabalha assim? Quando Davi pecou, Deus silenciou. Davi silenciou e Natã silenciou. Sabia disso? Ou não? Natã era o profeta que estava indicado a repreender Davi, como sucedeu. Só que Davi pecou e Natã é o testemunho de uma pessoa regenerada e temperamento controlado, atitude de profeta. E Deus também, ó. Vocês já leram isso ou não? Já mesmo? E Davi também. Ficou os três em silêncio. Porque o pecado que Davi cometeu era causa de pena de morte. Morria Davi e morreria Batseba. Apesar que a culpa não foi dela, não foi mais... Naquela época quem falava supremamente era o rei e não as mulheres, eram os homens na época, assim por diante. Mas isso eu estou referindo sobre Deus. Ele entrou no processo da longanimidade. Se não se compreender, como é bom aprender. Agora Davi, se matasse Davi já tinha cometido um pecado de numerar o povo, já tinha morrido 3.000 pessoas. A responsabilidade estava sobre ele. Aí, porque o que aconteceu? Não é que eu li lá em Romanos, estou pregando outra coisa, estou referindo sobre a posição da igreja e os altos e baixos, como se resolve para que a igreja seja perseverante na palavra do Senhor nosso Deus. Então, como Davi estava enquadrado em pena de morte, só que Deus é assim. Sempre Deus tem as suas estratégias. Sempre Ele abre exceção. Porque Ele sabe a dificuldade do ser humano. E Ele conhece a sua benignidade. Ele conhece Ele mesmo em tudo. Então, enquanto isto, Deus estava sendo benigno. Benigno com quem? Sim, com Davi.
Por que bendito? Porque ele não chegou e não já acabou com tudo. Tem um dia no ano, que é aquele dia, naquele ano, aquele dia, quem cometesse qualquer tipo de pecado não morreria. Ontem mesmo eu estava lendo lá no capítulo 16 do Levítico, não morreria. Então, mas em Levítico 20, versículo 10, diz: quando o homem e a mulher pecam, ou o homem casado e a mulher casada adulteravam, morriam os dois. Só que, mediante essa pena de morte, tinha um processo de exceção. Os irmãos avaliam como é importante você dedicar a palavra, a boa palavra de Deus. Então estava chegando o dia que ninguém morreria se fosse denunciado por algum pecado, chamado dia do perdão. Sabia que tinha isso já no Antigo Testamento? Eu até citei o capítulo. Está compreendendo? Dia do perdão, que no hebraico significa Yom Kippur, dia do perdão. Então, o homem de Deus com conhecimento, ele tem cautela. Natan, eu sou profeta, você pecou, Deus mandou. Aí ele ia mentir, porque Deus não tinha mandado ainda. Esse é o perigo de quantas vezes a gente diz: Deus me falou que você vai conferir na Bíblia. Deus não falou nada. É o profeta precipitado, e a precipitação é loucura, e se não deixar de ser precipitado, a Bíblia diz que fica de fora. Os loucos. Aí não está compreendendo? Então chegaria o dia que Natan recebia o comunicado de Deus até ir até lá. Mas não assim, porque ele é profeta, já vai. Não. Aí continuou. No dia, exatamente naquele dia, em que ninguém morreria por pecado cometido, porque tinham a chance para ser perdoado, os que se arrependessem, foi justamente naquele dia que o profeta ficou parado. Observou o pecado, não difamou, não criticou e não precipitou, ou seja, não foi lá antes do tempo. Temos que ser bastante sensível para a coisa. Aí no dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, no capítulo 12 de 2 Samuel, aí diz a palavra assim: e veio a palavra de Deus para Natan, dizendo: vá e repreenda Davi. Interessante, não é? No dia exato, quando Deus mandou, o profeta repreendeu, e o repreendido se arrependeu. Eita Deus maravilhoso! Irmãos, é tanta precipitação hoje, é tanta precipitação, que a gente sente tristeza às vezes. É tanta precipitação, é tanto Deus vai fazer. Não, Deus já fez, agora Ele aplica na hora certa. Glória a Deus! Interessante, não é? Ele está compreendendo. Ele podia ter até repetir que essas coisas são tão edificantes e serve de exemplo para nós. Então o profeta era uma pessoa de temperamento controlado. Ele estava submisso a Deus, de uma maneira relacionada à razão. A razão exatamente ali, naquele momento. E assim sucedeu. Então hoje também, trazendo para os nossos dias, o Espírito Santo veio sobre nós de uma maneira abundante e sem limite, trazendo para nós um padrão de esperança para o arrebatamento. Glória a Deus! Padrão de para o arrebatamento. Aí é onde Paulo disse aos romanos, eles estavam presumindo. Sabe o que é presumir? É a pessoa que tudo que faz se exalta porque faz. Glória a Deus. E Deus não aprova nada. Eu fui no monte,
Eu orei no monte. Vá, mas não presuma. Está compreendendo? Foi no monte para ser reprovado por Deus. Se presumir. Ora, 40 dias no monte, se presumir, é reprovado por Deus. Não valeu nada. Porque pensou que fez tudo de acordo, ele mesmo pensou de fazer, e para Deus não valeu nada, porque ele veio até para humilhar quem nunca às vezes foi no monte, mas está abençoado por Deus da mesma maneira. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Isso é muito lindo na palavra. Presumir. Eu já ouvi pessoas dizendo: ninguém quer pagar preço para receber dom. Já ouviram, não? Presumir. E é perigoso porque a pessoa que diz que paga preço para receber dons, ela é outro Cristo. Existem dois Cristos verdadeiros ou só um? Então é um Cristo falso. Seja homem ou mulher, é Cristo falso. Porque quem pagou o preço? Uma vez por todas. Nem precisa ler na Bíblia, que nós sabemos. Está lá no capítulo 19 de João, versículo 30. Jesus dizendo, não é? Está tudo pago. Pai, está tudo consumado. Eu salvei, eu estou salvando, eu salvei, eu salvo e vou continuar salvando pelo meu sangue. Unicamente. A palavra no grego é teletestai, que significa está tudo pago, tudo realizado. Ninguém paga preço. Então a pessoa presume, é soberba. Meu Deus, mesmo é coisa de arrazoar, de horrorizar. É coisa de horrorizar, irmãos, que é o tipo de falso profeta mais complicado que existe, é falso profetas que existe no meio da igreja de Deus. E sem conhecimento, às vezes os irmãos ou as irmãs ficam pensando, mas que coisa pagou preço. Uma irmã estava atemorizada, horrorizada, ela disse para mim, olha, com essa palavra mesmo. E ela, depois do comentário, ela disse, olha, agora eu me aliviei, porque eu estava com medo de receber dom para não pagar preço. Porque a pessoa ensinou para ela. E ela, com a mente mais fraca, com assombrada, eu vou receber dom para pagar preço? Não vou, não. E quando ela ia saindo da igreja, o irmão disse para ela assim, irmã, Deus quer te dar um dom. Aí que ela se assombrou mesmo, ficou assombrada. Ai, meu Deus, agora o que eu vou fazer? Estou destituída. Por causa do querer palavras errôneas. Então a graça, ela veio com o presente de Deus, ela veio acompanhada com a plenitude de Deus, as qualidades de Deus, a perseverança na palavra do Senhor. E Paulo classifica isso dizendo, olha, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes, não presumais de vós mesmos. Entendeu o que é presumir? É você achar que está fazendo certo quando está fazendo errado. E não ter um discernimento entre o certo e o errado. Aí ele diz, então, que o endurecimento de Israel veio em parte, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Agora a posição, essa plenitude, o poder do Espírito de Deus sobre cada membro, porque quando a irmã orou, eu me considerei, isso chama temor a Deus. Não adianta você dizer, eu sou temente, eu sou isso, e desconsiderar o irmão ou a irmã. É palavras vãs, assim por diante. Por quê? Porque a gente conhece a data que Deus está ouvindo, tanto homens como mulheres, que creem na sua palavra, segundo as Escrituras Sagradas. Aleluia! Isso é muito importante, irmão, servir a Deus assim. E Paulo está referindo agora a essa profecia dele. Até que haja entrada a plenitude dos gentios, na nossa visão bíblica, ela está já completando o tempo dos gentios pregar o evangelho. E quando completar, que eu não sei o dia, nós não sabemos o dia, não temos esse direito, mas temos um aproximado. Quando completar a etapa da pregação do evangelho através de nós que somos estrangeiros, o que vai acontecer na terra?
A igreja, oh aleluia, a igreja subirá para a glória em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E logo a igreja subir, começa o ministério dos judeus. O ministério dos judeus para se cumprir o que Jesus disse. Já estamos em cima da hora, mas creio que ainda dá mais tempo, hoje não, mas para nós continuar com esse trabalho tão assim esclarecidos na Bíblia, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Então Israel rejeitou a Cristo. E Deus não parou com a sua obra. Mas também Deus não rejeitou Israel. Deus, ou seja, por um momento Deus rejeitou Israel, por um tempo, uma época. Deus rejeitou Israel, mas Deus não esqueceu de Israel, porque é a promessa. Agora, em vez de Israel encontrar primeiro com Cristo, uma grande parte do povo de Israel já encontrou com Cristo, mas nem todos encontraram ainda, nem todos pregam a graça. E por isso é o que nós vemos aqui, o arrebatamento. Num momento a outro, não sabemos o dia certo, como a Bíblia diz, mas de momento a outro, para outro, está sujeito a os estrangeiros ouvirem a sétima trombeta tocar. Por isso que temos que estar em santo trato e piedade e fazendo reparos diários, pedindo perdão diários, perdoando diariamente, porque o tempo dos gentios está bem perto. Vocês estão compreendendo? Ou não? Estão? Por que o tempo dos gentios está perto? Porque Israel já foi para a sua pátria. E a ida de Israel para a sua pátria é um dos maiores sinais sobre a vida de Cristo. Por qual motivo Israel, que foi espalhado do ano 70 até 1914, e agora Jesus mandou observar, quando ele chegasse na sua pátria, recebesse a sua pátria, tivesse o direito como cidadão patriarcal, olhar os olhos para o alto, sabendo que a vossa redenção está perto. Isso está em Mateus 24, versículos 33, não é? E 34, 32, 33, 34, do 24 do Evangelho de Mateus. Então, a nossa expectativa hoje é o arrebatamento da igreja. Não tem outra influência acima. É o arrebatamento da igreja. Pode ser que alguém passe para o Senhor antes do arrebatamento, nós não sabemos, mas mesmo assim, Jesus já veio para ele e para ela. Agora o Paulo disse, até que haja entrado o quê? A riqueza do gentio. Plenitude é a riqueza de Deus em nossas vidas. Não existe crente espiritualmente pobre. O cristão serve a Deus, ele é rico na graça, ele é rico, plenamente rico na graça de Deus, porque ele é rico, porque sobre ele foi derramado o Espírito Santo com abundância, e se torna rico nesta graça. Se nós olharmos no versículo 16, Paulo está dizendo, se a rejeição de Israel é a riqueza do mundo, está compreendendo? Se a rejeição que Deus rejeitou Israel trouxe a riqueza para o mundo, qual é também a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? Vida sobre que estão mortos, quer dizer, mortos na lei, assim por diante. Então, cada momento, nós vamos pegando mais experiências sobre a vida de Cristo, sim ou não? Sim. Por que devemos honrar uns aos outros? Já encerrando. Porque o Espírito Santo, ele veio nos ensinar a adorar a Deus em espírito. Já aprenderam. Então, vamos lá, encerrando. Adorar a Deus em... Assim, ó. Em espírito, não, calma, espera um pouco, bem,
bem diplomado, acione. Em espírito, vira a mão, irmãos. Assim, ó. E em verdade. Quem diz que ama, aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é o quê? E anda e não sabe. Porque as trevas cegou. Tá? João 2, 11, 12, 13, não é? Aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Agora, aquele que ama a Deus e ama o seu irmão, não vive em uma meia-verdade. Ele vive na palavra que o Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade não é meia-verdade, a verdade é em espírito e em verdade. Vertical e horizontal. Porque Deus falou com a mulher samaritana. A doutrina veio como exemplo, não é? Ela estava separada dos judeus, aí Jesus falou: não, você tem que... O primeiro judeu que você tem que se unir no Espírito sou eu. E ela uniu em Cristo no Espírito. Em Espírito e em verdade. Que Deus abençoe e continue abençoando nesta boa palavra, a palavra de Deus. O ministério da cura divina está na palavra. Nós já tivemos o comentário que Jesus, muitas vezes, o Senhor da Glória, pregava o quê? Sentado. Pregava. Pensou uma grande multidão, a igreja lotada aqui, tudo. Chegar Jesus aqui, ou em cima do púlpito, ou fora, e se pegar uma cadeira e sentar. Para muitos crentes precipitados, vai dizer assim: Jesus só vai transmitir gelo para a igreja. Porque tem pessoas que ela olha mais a aparência do que a realidade. Bom, vamos agradecer a Deus, não é? A irmã, não sei se ela já substituiu alguém para ainda de manhã. Ela vai definir, não é? Se ela não conseguiu ainda, ou não revisou, a outra quarta nós iremos aqui, estaremos juntos, enriquecendo na graça. A pessoa já vem de lá de fora, rico na graça. Sai da igreja, milionário na graça. Aleluia e glória a Deus. Assim que a Bíblia diz, porque é plenitude. Quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus aí, irmãos. Apresente em ação de graças. Apresente com amor. Apresente com alegria. Até para se ofertar, nós temos que perdoar ou não? Temos que liberar perdão e pedir perdão para que as ofertas, tudo que fizermos para Deus, não seja reprovado. Quem compreendeu sobre a palavra presumir? É o outro que pensa que é maior do que o outro. E na verdade está enganando ele mesmo. Senhor Deus, receba as ofertas dos teus servos que o Senhor tens preparado. Na virtude divina, Senhor, da tua graça santa e maravilhosa, e permanece, ó grande Deus, para sempre, na virtude da tua palavra divina, gloriosa e maravilhosa, Senhor, que o Senhor tens preparado, porque na verdade o Senhor prepara tudo primeiro, meu Deus, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, e assim seja. Amém. E graças a Deus, tem aqui os envelopes, como de sempre. Tem alguém disponível, pode passar os envelopes da Fundação FB. Por favor, passe os envelopes, irmãos. Isso. Pela eterno Senhor na glória, com amor e com alegria, com graça em cada coração. Aleluia. Mas é com glória, 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 glória a Jesus. Mas é com glória, aleluia, que nós vamos
agradecer a Deus por esse trabalho que Ele nos deu, esse culto em Cristo, não é? Aonde tem o ministério da palavra, ali está o ministério da cura divina. Cura para as enfermidades, cura para a mente, assim por diante. Estamos sempre abastecidos pelo Senhor da glória. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho. Tem alguém que afastou do Evangelho, está conosco, porventura? Não tem? Pessoas que não são crentes estão conosco, não estão? Quem compreendeu a palavra? Vão compreendendo cada momento a mais, para não ficar desapercebidos, tá bom? Vamos apresentar as causas ao Senhor nosso Deus, apresentar a nação de Israel, outras nações também. O nosso Brasil, nesse clima tão seco, não é? Que está causando grande transtorno na humanidade. Vamos apresentar também a causa a Deus em oração, para que Ele dê um escape, enquanto aqui na terra temos pessoas que oram a Deus. Aqui também, as irmãs quiserem receber um são com azeite, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu, ó Deus e Pai, na virtude divina, Senhor, da tua graça maravilhosa e poderosa, e permanece, ó grande Deus, eternamente, na virtude divina, Senhor, da tua graça gloriosa e maravilhosa, que permanece, ó Deus, para sempre, que já foi mencionado, que não for também, Senhor, os livramentos que sabemos e que não sabemos também. Devemos agradecer, sabendo que o Senhor nos dá o livramento de todas as maneiras. Meu Deus, no nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, nós te agradecemos. Amém. Paz do Senhor Jesus. Digo amém. Deus nos guarde nesta palavra. Quem quiser oração, venha. E Jesus está presente, nos abençoando poderosamente. Aleluia.